né? Eu adoro falar essas frases, né? Algo para vocês também estarem refletindo aí. Toda crise possui três elementos: uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. Então, galera, vamos fazer dessa crise uma oportunidade. Eu sei que é um momento de mudanças, tá? Mas as espécies que mais sobrevivem às mudanças não são as mais fortes, não, tá? São as que melhor se adaptam às mudanças. Então, vamos lá. 11 a 23, a Primeira Guerra Mundial. Galera, tem os exercícios da página 16, 17 e 23. Eu irei fazer a correção no próximo vídeo com vocês. Galera bonita, música, né? Então, os antecedentes da guerra, né? O imperialismo, a disputa territorial, tá? A questão nacionalista também, a formação da Tríplice Entente, a formação da Tríplice Aliança e o estopim que leva à guerra, né? A morte de Francisco Ferdinando. E as fases da guerra: a guerra de trincheiras, a guerra de movimento, e no momento em que a Rússia sai da guerra, tá, e entra os Estados Unidos, dando um desfecho aí final para a Primeira Guerra Mundial, que é a vitória, né, da Tríplice Entente. Galera bonita, muito mais que bonita, o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, né, com o Tratado de Versalhes, que foi bastante cruel com os países derrotados, tá? O que vai gerar, tá, uma revolta, um sentimento de vingança, principalmente por parte da Alemanha, que é a que mais sofre, né, com o Tratado de Versalhes, com seu acordo de paz. Russa, galera. A Revolução Russa, das páginas 28 a 39. A Revolução Russa, ela vai acontecer em 25 de outubro de 1917. Um cara chamado Lenin tomou o poder da Rússia, declarou o regime socialista, que ficou conhecido como a Revolução Bolchevique, que impactou o mundo por gerações. Mas para entendermos um pouco, eu tenho que voltar para 1905. Comandava nessa época era o czar Nicolau II. O czar era como se fosse um rei. Cara, o cara era extremamente absolutista, tá? Autoritário. Nessa época não existia nenhuma constituição, ou seja, não havia lei. Então o czar mandava em tudo sem limites. A Rússia estava extremamente atrasada e empobrecida. A população passava fome mesmo. Na crise, né? A Rússia entra numa guerra com o Japão, perde territórios, perde muito dinheiro, o que faz a população ficar muito mais revoltada. A população faz o seguinte: uma passeata no dia de domingo, né? Pacífica, para manifestar sua indignação, né? Pedir melhores condições. Vão lá para frente do Palácio de Inverno, mas o que acontece com os manifestantes, gente? O czar manda massacrar todos. E esse acontecimento ficou conhecido como Domingo Sangrento. E o que revoltou ainda muito mais a população, que já estava sendo influenciada ideologias, né? Ideologias inovadoras de Karl Marx e Frederick Engels, né? Que pregavam o fim da propriedade privada. Vou dar um exemplo do fim da propriedade privada. Essa casa não é sua, nem os seus meios de produção. Tudo pertence ao Estado. Essa ideia utópica tinha como objetivo acabar com a desigualdade social, dando fim à luta de classe. Depois eu vou entrar nesse assunto mais a fundo com vocês. Mas, tentando amenizar a situação, o czar convoca, né, a Duma, uma assembleia russa, para formar uma constituição, mas logo ele dissolveu.
Mas os russos viam no socialismo uma forma de tirar o país da crise e se dividiram em dois grupos. Os mencheviques. Bolcheviques quer dizer maioria. Eles eram liderados por Lenin, acreditavam em uma mudança radical, se necessária, armada e violenta. E os mencheviques, né, de uma minoria. Eles acreditavam primeiro na democracia para depois partir para o socialismo. E em 1914, a Rússia entra na guerra. A população fica extremamente revoltada e o que piora as condições, né, dessa população. Em 1907, o czar abdicou, foi morto. Inicialmente, foi implantado um governo provisório. Ainda não atendia as necessidades da população e principalmente tirar a Rússia da guerra. Inicia uma campanha, pão, paz, pão e terra, né? Pão, tirar a Rússia da guerra, pão, alimentar a população faminta e terra, distribuição de terras, né? Uma reforma agrária. Galera, Lenin tem um apoio muito grande e declara um apoio que ele vai ter de muitos grupos da sociedade russa, ele declara o governo bolchevique, ou seja, o governo socialista, em 1917. Há pontos negativos, cara. O cara era totalmente autoritário, para ele só podia existir um partido. Mas teve pontos positivos, deu terra, ajudou a alimentar a população e finalmente tirou a Rússia da guerra, mas teve que pagar a indenização a tríplice entente. E confiscou bens da elite. Confiscando os bens da elite causou o maior conflito, uma guerra civil entre bolcheviques, que era o Exército Vermelho, e a elite, que era os mencheviques, o Exército Branco. E para vencer, criou o comunismo de guerra. Galera, ele estatizou tudo, confiscou a produção, né, para poder fortalecer o exército. Ele causou tanta confusão que a inflação foi às alturas e o país ficou tão desorganizado que deixou até de ter moeda. O Exército Vermelho venceu, né? Mas a Rússia estava em total decadência. Para resgatar, né, o apoio da população novamente, ele implantou o NEP, né, voltou o comércio, a criação da URSS, né, União Soviética, e essas medidas ajudaram por um tempo. Morre em 1924. Quem fica em seu lugar é Stalin. Tá? Ele cria planos que desenvolveu a economia de fato da Rússia, criou indústrias, fez construções de obras públicas, o que melhorou muito, mas teve também seus pontos negativos novamente, tá? E a Rússia voltou a desencadear a fome, era também muito autoritário, porém ele tinha um estilo muito representativo, né? Tirava fotinhas com criança, aquela coisa toda, bem representativa de político. E ele ofereceu uma qualidade de vida por erros, né? E terror para os seus opositores. Gente, a União Soviética durou 74 anos, tá? Ela só chega ao fim com a Guerra, com a Guerra Fria, tá? No fim da Guerra Fria. Beleza, galera bonita, muito mais que bonita. Recadinho, lave a mão com álcool sabão. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Estarei fazendo a revisão dando visto. Vou dar visto, hein? Mas só quando voltar. Fiquem com Deus, galera. Cuidem-se. Logo, logo essa crise da passagem. A gente vai voltar a se ver saudáveis e bem mais sábios, tá? Um beijo no coração de todos. Amo vocês.